Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem? Hoje num horário um pouquinho diferente, em vez das 13 às 14 horas. Vamos falar de um tema muito importante, oi Rebeca, que é sobre metabolômica na pediatria, com a nossa especialista, mestra maravilhosa, Anete Marum, que eu tenho a honra de aprender desde 2020. Vou convidá-la aqui para a live. Vamos chegando aí. Olá! Oi, Nath! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Tá em São Paulo. Tô em São Paulo. E Esse é de você tá? Santos, não é? Sim, Ah, Nath, é assim, né? Minha casa, né? Eu costumo dizer, meu lar é em Santos, mas hoje eu trabalho 100% em São Paulo, então alguns dias da semana eu fico aqui. E aí, sempre que eu posso, eu desço. entendi. Porque da última vez, tem tempo que a gente não fofoca, né, Anete? Faz muito tempo. Eu Muito tirei, eu tempo. tirei férias a semana passada e passei uma semana de férias na Bahia, mas não fui para. Ai, que delícia. Que é uma delícia, né? As praias, o mar, muito bom. Lindíssimo, lindíssimo. Próxima vez você vem para Salvador e me E grita pra gente aviso. se encontrar, me avisa. E você tá Anete, linda aí, com uma obrigada. linda, Tô quase 29 semanas, menina, já. Estamos aí com 7 meses, chegamos no terceiro trimestre, né? tá E a linda. Anete, se apresenta um pouco, Anete, fala um pouco de você, né? Do que você faz, Tá, para o pessoal ir conhecendo, né? Sabendo sim. aqui do que se trata a live. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar de metabolômica na pediatria. Então, como formação, eu sou nutricionista, né? Esse ano eu completo 30 anos de dedicação à nutrição. É que ela começou a fazer nutrição, gente, ela tinha Eu, 10 aninhos, entendeu? eu tinha Então, 17 para 18, tá? Então, não pode hoje, fazer conta. não pode fazer conta, mas assim, você sabe que eu tô tão bem com essa história, né, de idade, assim, que tá tudo tão bom. O ano Bom, que vem eu completo 50 anos e eu pretendo comemorar muito, né? nossa, não parece de jeito nenhum. Então, Tá tô vendo, bem. gente? Esse negócio de nutrigenética, metabolômica é bom. Então, eu estou bem contente aí. Você sabe que essa história de envelhecimento, eu estou muito feliz aí com o meu envelhecimento. Graças a Deus, a única coisa em mim que eu percebi que assim foi ladeira abaixo foi a visão. É mesmo. Piorou demais nos últimos anos, tanto para enxergar de longe quanto para enxergar de perto. Então, assim, estou sofrendo. Mas, enfim, 30 anos de dedicação à nutrição, né? Eu falo que eu acordo, passo o dia, durmo, quando eu durmo eu sonho, né? Respirando, né? Nutrição, respirando docência. Eu sou especialista, mestre, doutora e atualmente acabei de ter meu projeto de pesquisa aprovado para começar a fazer pós-doc na USP em análises de metabolômica. Nossa Senhora. Sou, Apenas. sou professora, já fui nutricionista hospitalar, né? Então, assim, tem uma atuação muito grande dentro da área. Uma das minhas especializações que eu tenho é em nutrição materna infantil. O meu mestrado que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo foi dentro do departamento de pediatria, né? Então, tem uma relação muito carinhosa. Fui professora na faculdade da disciplina, né, de materno-infantil. Então, tem uma bagagem muito grande. Tem.
tanto em atendimentos clínicos quanto na docência. E eu costumo dizer, né, que desses 30 anos, as ciências ômicas, né, análises genéticas, análises de metabolômica, análises de precisão de saúde intestinal, eu estudo tudo isso há 11 anos, né? E aí eu me identifiquei muito, eu abracei, E né? ia te perguntar, né, o que que te fez, né, ir para esse lado da nutrigenética? O que que te despertou assim? Porque a gente sabe que, né, esse assunto dos exames genéticos, de toda essa avaliação lá fora já tem outra proporção, principalmente nos Estados Unidos, pelo menos onde que eu tenho mais contato, assim, né? E no Brasil isso é novo, nem tão novo assim, porque eu já aprendi com você há quase 7 anos, né? E você tá aí dizendo que você estuda há 11. 11. Mas me conta, assim, o porquê, né? Até para... Então, o que aconteceu comigo há 11 anos atrás, como a gente começou a live falando, eu, né, morava em Santos. E aí eu fui trabalhar em um spa dentro de um hotel 5 estrelas, numa cidade ali do lado de Santos que se chama Guarujá, né? No Guarujá tem um hotel muito famoso e dentro desse hotel eles tinham um serviço de luxo de spa. E eu assumi, eu fui nutricionista por 4 anos, né, Nossa. como responsável pela nutrição desse spa. E uma vez, quando eu comecei a trabalhar lá, Nath, é um público muito diferenciado. Como você bem citou agora, fora do Brasil, isso já né, praticamente tem farmácia, é muito acessível, as próprias pessoas, né, vão buscar e fazem. Então, eu recebia empresários que vinham perguntar para mim. Teve uma vez um empresário que veio de Boston e comentou, o outro que falou que foi trabalhar no Japão e chegou lá no Japão, ele recebeu da empresa uma análise genética. Então, essas pessoas Tem que eu Japão atendi, também, né? sim, essas pessoas que eu atendia, Nath, há 11 anos atrás, nesse spa, que eram pessoas que viajavam muito, trouxeram esse assunto para mim. Entendi. Né? Trouxeram. E aí a gente pegou e lá, né, a gente tinha diretores médicos que abraçaram também essa causa, e aí a gente colocou, implementou no SPA as análises dos pacientes. Há 11 anos atrás, nós tínhamos 2 laboratórios no país. A gente tinha um em São Paulo e um no Sul. Nós fizemos parceria com um laboratório, né, no Sul. Eles enviaram os kits de coleta, né, para a gente lá no spa. E aí eu lembro que chegou um cliente, né, um paciente, e eu estava lá, eu que conversava, via qual era o plano que ele ia seguir, fazia a bioimpedância, interpretava, né, a gente estipulava a dieta. Aí ele virou, ele comentando sobre análises genéticas, eu virei e falei assim, nós vamos começar a fazer o kit, os kits chegaram, né, e ainda eu vou estudar, vou ver como faz. E aí Vou estudar, tô 11 anos estudando, aprimorando. chegou agora, eu vou ver como é que interpreta. Aí ele virou para mim e falou assim: eu quero fazer. Aí eu falei: não, você não quer fazer porque eu não sei. Aí ele falou: não. Eu falei assim: então nós vamos fazer em você, só que você vai ter que ter paciência, porque eu vou precisar de um tempo para estudar, né, tudo isso aqui. E foi assim que começou, né? Caiu no meu colo, eu já tinha 17, 18 anos de nutrição, já era professora universitária. Então, eu falo que veio no momento certo, eu estava muito preparada para entender a utilização disso tudo. E foi bom, assim, porque você acabou sendo aí uma das pioneiras e uma das grandes referências, ainda é, né? Mas, assim, lá atrás, hoje já tem muita gente já fazendo, as suas próprias alunas, graças a Deus, né? Assim como eu comecei lá falando de suplementação, acho que eu fui uma das primeiras pediatras que montou um curso de suplementação, sei lá, 6, 5 anos atrás. E hoje, né, se fala muito. Eu não sei se você chegou a ver a sequência de stories que eu fiz ontem,
Mas eu fui no Congresso Brasileiro de Nutrologia, né, no começo do mês passado, e eles colocaram assim como perspectivas Eu vi. futuras da pediatria. Foi uma, na verdade, eles estavam falando sobre probiótico, né? E aí eles colocaram a quermância como se fosse algo novo. Eu falei, ô Jesus amado. Murilo ensina arquemância, fala de arquemância. Eu aprendi arquemância em 2019, 2020, né? Eu vi o slide, eu vi o seu stories e eu vi também um comentário que você, eles falando da medicina de precisão também, Como como uma novidades. coisa, tipo, né? Enfim, a É. primeira análise genética que eu fiz, né, foi há 11 anos atrás. E fez muito sentido a mim. Eu sei Uhum. que em pouco tempo, em 3 meses, eu era a profissional. Todos os profissionais, médicos, nutricionistas, que mais tinha interpretado o exame genético, né, no nosso país. Então, Uhum. as pessoas que me conheciam começaram a me chamar para poder eu contar a minha experiência. Como é que eu interpretava isso? Como é que eu usava isso, né, num É. volume tão grande? E não É. tinha ninguém, não tinha curso, não tinha livro, não tinha. Eu tenho um grupo no WhatsApp das minhas amigas da faculdade, e aí eu queria conversar com alguém. Eu escrevia lá assim: alguém usa, já viu um exame genético? Ninguém, né? É. Então, eu construí muito a unha isso na minha carreira. E eu me sinto muito honrada quando as pessoas falam que eu ajudei muito a construir isso, a unha, até mesmo no nosso país, né? Maravilhoso. Ensinando, né, essa minha bagagem. E Então, aí, vamos assim um pouco para a prática clínica, né? tá. Porque, olha só, deixa eu te contar. Ainda existem muitos pediatras, né, que acham que é bobeira fazer os exames genéticos, a gente avaliar. Por quê, né? Porque tem mães que são muito desesperadas, são mães que vão achar, porque deu lá no exame genético que tem todos os genes para Alzheimer, então ela vai achar que o menino vai ter Alzheimer, tem algo, tem um negócio do câncer de mama e tal. Então, assim, eu já ouvi esse lado, tá? Porém, contudo, entretanto, eu também, né, vou contar um caso que eu atendi de um paciente que os pais moravam nos Estados Unidos e lá, né, igual a gente está comentando aqui, eles já tinham feito o É comum. mapeamento genético deles, é muito comum, e os dois tinham genes para Wilson, doença de Wilson, que é uma doença hepática, onde a gente tem um acúmulo de cobre, né? E como eu sou gastro e como eu ainda sou, mas naquela época, que isso já tem um tempo que eu atendi esse paciente, eu era uma das únicas gastro integrativa, né? Inclusive, eu conheci a NET foi, se eu não me engano, né? A NET foi minha professora em uma das pós que eu fiz de adulto de gastro funcional integrativo. E foi muito interessante o casinho desse paciente, por quê, Anete? Porque aqui no Brasil, né, eu não sei o quanto que você sabe, mas você está por dentro de tudo, né? Deve estar por dentro disso também. Mas aqui no Brasil, o diagnóstico da doença de Wilson, que é essa doença do acúmulo de cobre, geralmente ele é descoberto muito tardiamente. Com, né, uma criança barra adolescente ali de 15, 16 anos, muitos pacientes, inclusive, já chegam quase com falência hepática, precisando de transplante hepático, né? E como eles já tinham essa suspeita, né? Já sabiam que tinham o gene. Logo que o menino nasceu, na primeira semana de vida, eles fizeram esse exame, esse mapeamento genético lá nos Estados Unidos. E veio que ele tinha todos os genes de doença de Wilson, né? E aí foi feito depois o diagnóstico foi confirmado e ele chegou para mim, ele tinha uns 2 aninhos e já tinha, NET, alteração de TGO, alteração de TGP, alteração de gama GT dos marcadores hepáticos, né? Mas era aquela alteração discreta, sabe? Que se não tivesse esse exame genético em mãos, ia passar como, Ia não, passar. TGO mais aumentadinho, que inclusive a gente vê bastante em criança, né? Resultado. Na época eu atendi, chamei uma professora da pós também, que é nutricionista, vamos atender comigo, bora. E o menino tomava, né,
leitinho com achocolatado, né? Tinha uma alimentação daquelas, então a gente ajustou a alimentação. E aí tinha um cocô normal para a idade, que ele fazia 5 cocôs molengo, chiclete por dia. Eu falei, não é normal, por mais que ele ainda tá na fralda, já é para ter um cocôzinho formadinho, né? Resultado. A gente conseguiu baixar a enzima hepática, a gente conseguiu baixar a gama GT, a gente conseguiu melhorar esse intestino. E eu não sei como é que ele tá hoje, né, esse menino, que eu, enfim, não atendi mais e até hoje tem uma agenda bem restrita aqui de pacientes. Mas eu só sei que em pouco tempo de intervenção, inclusive a Nutri fez uma dieta pobre em cobre, né? Então, né, tudo que tinha cobre ali, né? Então, olha só, eu vou conseguir, não sei, mas imagino, espero, né? Eu vou conseguir dar muito mais saúde para essa criança, né? Ter um fígado com funcionamento normal por muito mais tempo, por conta de um exame, né? Que aqui no Brasil, eu não sei, nós para mim eu fiquei assim com esse caso, gente, por que aqui no Brasil, né? Não tem isso? Pera aí, cadê? Onde é que a gente tá errando? Porque se fosse meu filho, óbvio que eu ia querer, né, dar um melhor tratamento para ele desde o início da vida para não precisar fazer um transplante hepático, né, entrar numa fila de transplante, enfim. Então, assim, né, nessas duas perspectivas, eu queria que você falasse um pouco dentro da pediatria, e assim, é muito bom trabalhar com criança, né, e você mesma já trouxe aí a tua experiência, a tua, né, jornada aí com as crianças, com a nutrição materna infantil, principalmente. Como que você acha que os pediatras que estão aqui na live, né, e os pediatras que já estão na pós-graduação de nutrologia, que a Anete, né, é a nossa professora, como que eles se beneficiariam na prática clínica com esse conhecimento? Olha, eu acho que o exemplo que você deu foi perfeito, tá? Ele tem que servir para isso. Os exames, levantamento de riscos, seja ele qual for, seja de uma doença mais rara, seja de Alzheimer tardio, seja de menopausa precoce, seja de risco de doença cardiovascular. Hoje a gente, de câncer de mama, que está sendo tão estimulado, né? Até mesmo em guideline de ginecologia, o rastreio, doença cardiovascular. Tudo que a gente tem hoje de possibilidades de levantamento de risco, aonde existe uma conduta para que a pessoa tenha prevenção, que tenha uma conduta para que a pessoa viva melhor, que tenha uma terapêutica para isso, eu sou muito a favor, diante de tudo que eu sou envolvida e de tudo que eu estudo, que isso seja feito de forma precoce, tá? Perfeito. É, Uhum. existem algumas coisas que não vale a pena, que só são investigadas geneticamente mediante, de fato, algum sintoma, alguma coisa, por exemplo, Alzheimer precoce, né? Uhum. Se aparecer com 40 e poucos anos, tal, porque não tem muito a se fazer. Então, assim, existem rastreios e rastreios. Esse rastreio que você falou salvou a vida da criança, permitiu um crescimento e um desenvolvimento completamente diferente do que ela teria. Outro Sim. dia veio uma criança que estava internada no hospital, falando, o pai ligou para mim e falou assim para mim: olha, meu filho, ele está internado, ele está com tais sintomas, não fecha diagnóstico, ninguém sabe o que está acontecendo, me indicaram fazer uma análise genética, um exoma, para tentar justificar. É um valor, eu posso pagar, mas é um valor considerável. Me falaram que você é uma pessoa muito, assim, ética, que né, é dentro da ciência. Você me recomenda que faça? Eu falei para ele, faça. Faça, porque você vai entender o que seu filho tem. Então, existem vários tipos de análises genéticas. Tem aquele momento que você que você pode, com 2 aninhos, trabalhar de uma forma preventiva e de levantamento de risco. Assim como tem momentos que aconteceu alguma coisa, atrapalhou ali o crescimento e o neurodesenvolvimento da criança, que precisa entender e ter um Com certeza. diagnóstico também
porque o maior contato que nós pediatras temos com os testes genéticos, né, é nesse exemplo que você deu de diagnóstico, né? E agora, então, né, com muitos pacientes com alteração, distúrbios do neurodesenvolvimento, autismo, síndromes que às vezes a gente fica, né? Então, mas, Nath, deixa eu só abrir um parêntese dentro disso que você falou. Não é só dentro da pediatria, não. Até agora, a medicina como um todo, ela é muito diagnóstica. Isso, então, você sabe que eu dou aula em pós-graduação médica, eu dou aula em 4 pós-graduações médicas de peso hoje no nosso país. E essa fala, independente da formação, é pediatra, é psiquiatra, não, tudo, né? Nem só na genética, nos exames laboratoriais. Ninguém pede. Não precisa coletar exame de criança. Imagina, só o hemograma, não precisa coletar perfil do ferro, né? E aí a gente vai comendo bola, né? Atrás de bola. Mas a minha posição em relação para as pediatras que estão aqui acompanhando a gente, o que eu tenho, né, para ensinar é que assim tem que começar a estudar, só que tem que ser uma pediatra, e eu acredito que, por se é aluna sua, é diferenciada no sentido de ter esse olhar preventivo. Isso. E na minha visão, a preocupação que você colocou em relação a realizar esses exames ou não, no sentido de que se vai ajudar ou assustar, isso depende muito da forma como o profissional passa. Perfeito. Se você passar com firmeza, segurança, isso aqui a gente viu, mas nós vamos conduzir assim, assado, eu vou acompanhar mais perto. Ter o gene não quer dizer que a gente tenha doença. Né? Então é assim, o pai e mãe nasce o filho, nasce o desespero. Antes de ser pediatra, a gente é mãe, eu também sou mãe, entendeu? Então, não interessa a formação que a gente tem, nasce o desespero, né? Nasceu o filho, nasceu uns loucos. Nasceu a culpa e o desespero, e o medo. Tá? Então, se você der uma informação sem profundidade, sem sensibilidade, e largar essa bucha na mão do pai e da mãe, o que você gerou é desespero. Não faça isso. Ou você se propõe a fazer como se deve para acalmar esses pais, né? E fazer com que eles... E você sabe que eu vou falar uma coisa para você. Se esses pediatras usarem isso de uma forma preventiva e correta na sua prática clínica, eles até fidelizam mais essa família. Com certeza. Traz para mais perto, entendeu? Porque isso já acontece, Anete, muito com os meus alunos aqui, né? E porque eu tenho agenda reduzida, mas eu tenho paciente de... Hoje mesmo, uma mãe que eu atendi há 6 anos me mandou mensagem: Nath, que eu confio muito em você. Me ajuda com esse caso, porque a pediatra não tem esse olhar, então ela falou que tá tudo normal, mas eu tô vendo que não tá normal, né? Enfim. Mas quando a gente, né? Primeira coisa é ter o olhar humano, né, Anete? É saber ouvir, é ter presença na hora da consulta, é escutar além das palavras, é fazer uma anamnese, que eu chamo de anamnese integrativa, onde você entende qual é o contexto que aquela criança nasceu. Foi uma criança desejada, foi planejada. Depois a gente vem com a solicitação correta dos exames laboratoriais. Não é aquela solicitação que eu já vi por aí de vai ter que tirar sangue de 4 vezes porque é muito sangue. Porém, também não é aquela hemograma e vitamina D que a gente tem como recomendação por aí. Então, essa solicitação, essa análise desses exames, que inclusive eu acho que é até um dos primeiros passos, assim, né, que a gente vai fazer na prática clínica, isso já conquista, isso já fideliza. E isso tudo, Anete, vou aproveitar, a gente ensina na pós-graduação de nutrologia pediátrica, né? Que inclusive está com as inscrições abertas só até quinta-feira, Anete. Essa pós, a gente só vai poder inscrever até quinta. E aí a gente soma. Comenta aqui, gente, Nutroped.
se vocês querem saber mais, tá? Que eu tô vendo que tem bastante pediatra nova aqui hoje. Então comenta aí, a Anete tá lá dando aula pra gente. Inclusive, Anete, eu tô achando que vou te chamar para um bate-papo ao vivo lá na pós, pra gente poder aprofundar aqui nas questões. E aí, só para complementar essa fala nossa do medo, eu tenho um histórico muito grande de câncer na família da mãe do meu pai. Então, minha avó morreu com câncer. Tinha mama e tinha ovário, então não sabe qual foi o primeiro. A irmã dela faleceu com câncer. E eu já fiz 2 mamoplastias, 2 reduções de mama, porque, enfim, eu tinha muito medo, sabe, Anete, de ter câncer de mama, de ter alguma coisa. E aí, quando eu fiz o meu exame genético, eu vi que eu não tinha nada de câncer. Eu tinha para doença, para as questões de glicemia, né, de diabetes, algumas questões emocionais, depressão e tal, 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 mas câncer eu não tinha. Então, para mim, é como se assim, virasse uma chave de tipo, isso aqui eu não vou morrer, não preciso ficar preocupada, porque eu não tenho, né, nenhum gene ali, tá tudo muito tranquilo em relação a isso. E aí, até falando um pouco, né, trazendo o meu exemplo do exame que eu fiz, quais foram as minhas impressões, tá? E aí eu quero, obviamente, você com toda a sua expertise complemente. Foi muito legal entender, né, um pouco do meu funcionamento, do meu metabolismo. Todas as suspeitas que eu tinha em relação, principalmente à parte de nutrientes, micronutrientes, eu consegui confirmar. Então, por exemplo, eu tenho uma vitamina D, até mostrei ontem nos stories, que não sobe, é uma luta, né? E aí no exame realmente veio o polimorfismo, que eu não vou saber qual é, para a vitamina D, que não sobe. A B12 também tem uma dificuldade muito grande de subir. A vitamina A, né? Eu descobri que eu tenho o HLA DQ2 e DQ5. Então, isso me deu um sustinho no glúten. Então, tipo assim, opa, deixa eu segurar esse glúten aqui, né? Não me deu medo, Anete. Tipo assim, ai meu Deus, eu vou desenvolver doença celíaca, entendeu? Porque até hoje todos os meus marcadores, graças a Deus, negativos. Então, ter o gene, né, não significa que você tem a doença ali ou vai desenvolver a doença. Porém, eu brinco assim, né? Se eu tenho gene de câncer de pulmão, eu não vou ficar fumando, porque eu sei que o cigarro, né, pode ativar esse gene, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal. Eu adorei. E o que mais fez diferença, Anete, foi ter uma profissional capacitada, que Que ouviu a leu minha isso para você. história, É que isso. entendeu as minhas queixas, que entendeu todo o meu histórico familiar e compilou isso, porque, gente, são mais de 6.000 genes, pelo menos o exame que eu fiz, né? Se eu mandasse imprimir, era uma apostila de genes, assim. Então, assim, fez toda a diferença ter um profissional capacitado para fazer essa consulta, né? Então, isso é fundamental, e isso é um problema, né? Assim, que eu falo, né, de problema? Nesses 11 anos que eu praticamente, né, respiro tudo isso, eu vi muita coisa acontecer. Então, assim, Eu também. a tecnologia avançou demais, o preço dos exames melhorou, ajudando, né, para que fique cada vez mais acessível. A quantidade de artigo científico aumentou muito, inclusive artigos, né, muito bons de intervenção em muitas áreas. E o maior problema, na minha visão hoje, que está esbarrando, é o aumento da capacitação dos profissionais a entender isso. Então, a gente precisa que os profissionais se atentem. Tem 2 coisas que eu falo que não é mais escolha. Não tem escolha, não tem como. Não é assim, eu quero trabalhar com isso ou não. Que é ciências ômicas e inteligência artificial. Essas 2 coisas, você não é mais escolha sua. O mundo está aí, entendeu? Tá muito barato, tá todo mundo atrás. São dados, informação genética. Então, assim, não é escolha. Ou você vai atrás de estudar e entender como é que isso cabe dentro do que você faz, ou você vai ser engolida pelo mundo, não é pelo outro, que o outro
não é essa comparação, é o mundo. O É. mundo estuda e Ô, pesquisa amiga, mas esse isso. negócio demora um tanto para cair na ficha do mundo, né? É igual Então, essa parte assim de suplementação. Ai, não precisa pedir exame. Não, criança saudável não precisa suplementar. E ficou, Jesus. Claro, né? Primeira alimentação, gente, eu sempre falo. Não tô falando que não é para comer comida de verdade. você sabe que tem uma pessoa aqui, quer ver, deixa eu ver aqui, ela fez um comentário interessante aqui para trás, doutora Paula Ferreira. Ela colocou assim, né? Toda informação precisa ser contextualizada e recebida com calma e empoderando a família e saber o que fazer com essa informação. Isso resume o que eu expliquei, tá? É esse o principal ponto de indicar esses exames de precisão ou não. Você, Uhum. por exemplo, se chega para você uma criança que está tomando refrigerante todo dia, que está com diarreia, que está comendo um monte de industrializado, que está com um monte de deficiência vitamínica, que está com problema na escola, que não sei o que lá. É momento de você ainda dar mais informação de 6.000 genes? Não Perfeito. é, entendeu? Não, não. Então, Tem que ter né, um isso. raciocínio. É isso. Isso, Então, isso. assim, eu quis aproveitar aqui que eu achei interessante. Então, na maioria das vezes, o erro não é o exame, o erro é o momento, o erro É. é você pegar essa família no momento mais calmo para falar de prevenção, usar a ferramenta de uma forma correta, passar confiança e segurança para essa família lidar com aqueles riscos. Sim, Então, e aí eu acho que, assim, na minha visão, esse tipo de exame é da pediatria. com certeza. Na verdade, graças a Deus, Anete, né, igual você está falando, precisa saber tudo. Bom, eu formei em 2014. De lá para cá, muita coisa já mudou, né? Então, hoje eu vejo muito mais os profissionais solicitando testes de triagens neonatais mais, né, que englobam mais doenças e não só o teste do pezinho. O próprio teste do pezinho já foi melhorando muito, né? O teste da bochechinha. Então, isso aí eu já vejo o pessoal fazendo bastante. E É, isso também é sobre medicina de precisão. A gente está aqui, com a Luana certeza. perguntando, É. né? Toda vez que a gente fala de genômica, Criptônica. transcriptônica, proteônica, metabolômica, tudo isso a gente está chamando de medicina de precisão. É. Luana. A Luana já é aluna da pós de nutrologia aqui, então, né, acabou de Já entrar, tá. ela vai aprender, né, vai ter aula com você. Eu tenho algumas aulas também onde eu, né, falo sobre o assunto ali, né? Então, é meio. Então, assim, além de todo esse desenvolvimento, Anete, ainda tem umas coisas que, né, não entra muito na nossa cabeça. Então, tipo Sim, assim, a mesma medicação para todas as pessoas. sim. Mas se o meu metabolismo é diferente do seu, né? Como que pode ser que, né, tem pessoas que tomam uma medicação X para diabetes e ela simplesmente tem um metabolismo que Funciona. não funciona com aquela medicação. A gente tem essa individualidade que a gente chama para tudo, né? Então, por exemplo, tem gente que toma antidepressivo e não funciona, tem gente que toma remédio para dormir e não funciona, tem gente que toma. A Maria toma um remédio para dor de Tem cabeça. gente que toma café e fica agitado, tem gente que toma café e consegue dormir. Exatamente. Então, essa individualidade, ela funciona para tudo. Para as vitaminas, ela funciona também para metabolismo de fármacos, ela responde, né? A gente tem. E aproveitando, Anete, explica assim, né, para o pessoal essa diferença, né? Por exemplo, da metabolômica, que tem a ver justamente com esses metabólitos e todo esse funcionamento, para, por exemplo, a nutrigenômica, porque são coisas que estão dentro das ciências ômicas e da medicina de precisão, mas que são coisas diferentes, né? Sim, são coisas bem diferentes, né? Então, quando a gente fala nutrigenética, é um termo que a gente pega os genes, tá? Nutrigenética significa genes associados
né? Porque o que que genes fazem, né? Genes codificam proteínas que são enzimas, hormônios, receptores ou transportadores. Então, se a gente pensar em qualquer coisa no nosso corpo, é um gene quem faz. Então, acho que se a gente pensar em receptor de vitamina D, se a gente pensar em enzima que converte o beta-caroteno na forma ativa da vitamina A, se a gente pensa na enzima lactase, qualquer coisa que a gente pensar, um hormônio tireoidiano, um receptor de neurotransmissor, é um gene que faz, tá? Então, quando a gente pega os genes e olha os genes do laudo e entende essas variações genéticas no metabolismo, no que vai interferir no metabolismo, a gente chama de nutrigenética. A nutrigenômica, ela é parecida, mas também tem um significado diferente. A nutrigenômica é quando eu pego um nutriente, por exemplo, eu pego uma quercetina, eu pego um resveratrol, eu pego uma fibra, eu pego uma vitamina A, eu pego um nutriente, prescrevo ele, pensando no alvo da expressão do gene, né? Isso é nutrigenômica, tá? E a metabolômica, né? A metabolômica é uma ciência, é o estudo de metabólitos que a gente produz. Então, por exemplo, se eu como uma folha verde escura, que Uma é proteína. uma proteína, né? Então, se eu tenho que digerir, eu tenho que absorver, isso vai cair na corrente sanguínea, vai ser distribuído, o sangue, né, um veículo de transporte, vai ser distribuído, vai ser utilizado ou não, né, pela célula, né, do sangue até a célula ainda tem um caminho que é desejado, e esse metabólito disso tudo, dessa interação toda que passou pelo intestino, o gene se expressou ou não, ele é produzido e excretado. Aí eu vou lá, a gente pode dosar metabolômica em qualquer biofluido, a gente chama de matriz. A gente pode Urina. metabolômica na urina, a gente pode dosar metabolômica na fezes, está crescendo, a gente pode dosar no sangue, a gente pode dosar até mesmo no leite materno, a gente pode dosar na saliva, porém, hoje, os laboratórios, a ciência, o maior número de artigos científicos, ou o que a gente consegue fazer na urina, tá? Urina. Na urina, hoje, a gente tem um número de artigos muito maior e uma quantidade de laboratório. Por exemplo, no Brasil ou fora do Brasil, todo mundo faz na urina. A gente tem um único laboratório que faz na saliva, entendeu? Então, assim, a urina é indiscutivelmente a matriz mais estudada e é considerada exclusiva de excreção, entendeu? Entendi. Então, assim, a metabolômica, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: vamos supor, eu sei que a Nath tem uma menininha linda e que ela é casada, mas vamos supor que a Nath mora sozinha e ninguém entrou na casa dela na última semana, tá? E aí eu fui visitar, eu cheguei lá no lixinho da cozinha, tinha uma casca de banana. Se ninguém entrou, ela mora sozinha, quem que comeu aquela banana? Você, certo? Sim. Então, a metabolômica é isso, é uma coisa que só você pode produzir. É como se, por exemplo, o doping das Olimpíadas é uma análise de metabolômica, né? Você dosa na urina metabólicos associados a hormônios ou a substâncias que os atletas não podem usar. Então, ninguém, se está ali, só pode ter sido aquele atleta. Perfeito. Então, teve que o gene se expressar, haver a digestão. Então, é um máximo da individualidade, da fotografia, Porque é diferente da avaliação genética, porque na genética você vai ter o gene, mas ele pode se expressar ou não de acordo com o ambiente.
A metabolômica já expressou, Tá já acontecendo funcionou, já aconteceu todo o metabolismo e isso. é o que sobra ali, né? É o resultado E de uma todo coisa, esse. Nath, pronto, voltando. É assim, uma coisa que é importante dizer é que assim, o gene, a genética, você vai nascer e morrer com a sua mesma genética. Então É. você faz só uma vez na vida, tá? Uhum. Agora a metabolômica, ela muda, né? Então, conforme o estímulo ou a exposição que você tem, essa análise muda, né? Então, são propostas Completamente. uma fotografia do metabolismo, o mais próximo que a gente consegue chegar da célula, do como de fato atualmente aquele metabolismo está, né? Perfeito. Então, Então, uma coisa também não exclui a outra, né, Anete? Uma não, coisa não, é essa avaliação genética é e a outra coisa é essa avaliação da do metaboloômica. processo final da metabolização, né, de tudo ali do seu organismo, né? Muito legal. Então, propostas, uma coisa que os profissionais têm que saber é o que eu faço, que informação me vem e como é que eu uso essa genética. O que eu Uhum, faço, que informação me vem e quando eu peço a metabolômica. Tem perfeito. clareza da finalidade de cada exame para Uhum, você indicar, né? isso, E extrair aquela informação para resolver ali o que você tem que resolver para o seu paciente. perfeito. E aí eu vou até pegar uma pergunta aqui da Ana Cláudia, que é aluna também da pós de Nutro, já está lá dentro, vai aprender mais. A Ana, ela falou aqui que tem pacientes que estão chegando no consultório dela pedindo, né? Essa análise. Os kits que os laboratórios vendem para o médico, o próprio paciente faz em casa, o que entra nesses kits? É uma pergunta de milhões aí, Ana. Eu vou começar a responder aí, vou deixar a NET, né? Mas é outra coisa, assim, a NET, que eu confesso que há um tempo atrás eu fiquei meio assim com essa história dos testes genéticos, né? Porque eu comecei a ver muita coisa que me deixou desconfiada, sabe? De algumas. Né? Começou assim, todo laboratório fazia teste genético, toda esquina tinha teste genético. Quando você pedia laudo, quando você que tem um pouquinho mais de conhecimento começava a questionar algumas coisas, as respostas não vinham, sabe? Então, assim, eu confesso que eu fiquei um tempinho. Mas respondendo a Ana, né? E aí vou deixar você falar melhor. A gente tem vários, né? Várias marcas de teste genético, né? A gente tem vários painéis que a gente chama, eu acredito, né? Então tem painel. O que eu coletei mesmo foi painel de neurologia funcional e autismo, que chamava, né? Então, avaliei todos os genes para TDAH, para autismo, para depressão, bipolaridade, nananã, enfim. Então, depende também. Então, assim, não é só. Eu peço o paciente colhe em casa. Eu colhi em casa, meu. Passei na bochecha, botei no correio, nem paguei nada, mandaram lá para Israel, sei lá para onde que foi. Mas aí depende, né, Nete? Então, conta Isso. aí. E só para finalizar, não é o que a gente perde, é como a gente avalia. Então, isso que você falou, Nath, é super importante essa discussão, porque assim, como tudo, como absolutamente tudo, quando alguém vê uma possibilidade de ganhar dinheiro, a gente tem coisas que são honestas, bacanas, e a gente tem coisas que não, entendeu? Mas isso é em tudo, né? Eu digo, a gente tem que ter um pouco de conhecimento e análise crítica para fazer o entendimento dentro do mercado que presta e o que não presta, tá? É. Então, assim, como eu citei, há 11 anos atrás nós tínhamos 2 laboratórios. Com a crescente da área, hoje eu nem sei falar quantos, mas são inúmeros, inúmeros, É. entendeu? Não, e números. Não, e tem uns ainda assim, gente, que tem que tomar cuidado. Outro dia minha irmã me veio com essa, que eu tô querendo fazer um teste genético. Aí, tipo assim, acho que avaliava 10 genes e custava 2.000 e tantos reais, sabe? E Então, assim, eu falei, não, pera, calma, porque, na verdade, me corrija se eu estiver errada, tá, Nete?
A gente não vai ficar fazendo sequenciamento genético toda hora. A gente tem que escolher um bom teste que a gente confie, que tenha seriedade, porque vamos combinar, para avaliar 6.000 genes também, né? Pode ser que, enfim. E a gente vai fazer uma vez, no máximo, agora a gente está com outros genes aqui, é importante ver nesse momento, né? Ó, Net, sabe o que a gente vai fazer, eu tô achando? Ah, A gente vai marcar com você, eu, para eu, você apresentar seu novo projeto tá. Eu vou para o fazer. pessoal da pós-nutrologia. Sabe o que que eu posso fazer? Porque eu estou vendo que os profissionais, pelas perguntas aqui, eles têm muito dúvidas assim: como escolher um exame confiável, quais as informações Isso. ter. Eticamente, tá? Sem citar nomes, sei lá, eu posso mostrar diversos laudos, mostrar o que Eu eu tô acho. até com o meu aqui, tá? Eu não vou mostrar, posso não mostrar a marca, porque já tem um tempinho que eu fiz, né? Mas assim, eu acho importante que vocês saibam minimamente, tá? Os profissionais que estão aqui, quais são as informações que tem que ter, o que torna um exame confiável. Então, assim, primeiro, exame que é vendido direto ao consumidor, na minha visão, são exames recreativos, tá? Perfeito. Ai, amei, recreativo. O que é recreativo? É assim, aumenta brócolis, diminui a batata. Tipo, é uma coisinha ali. Porque assim, como é que um paciente vai fazer uma análise genética e ele tem a capacidade de entender aquilo e transformar aquilo em plano de ação de vida, sendo que nem os profissionais têm dificuldade. Então, assim, vendeu direto ao consumidor, foge porque é muita. É dinheiro, não tem ali uma informação robusta, né, do que a gente quer lidar. Segundo, nem 10 genes e nem quanto mais genes, melhor. Quanto Perfeito. mais genes, normalmente tem muita linguiça também, entendeu? Muita coisa misturada no score, você não entende mais nada e, Perfeito. e aí fica confuso. Então, você tem que ver um laboratório que tem, por exemplo, eu quero morrer de catapora quando eu pego alguns exames que vem inferência de risco de doença cardiovascular por uma apolipoproteína. Você infere risco de dificuldade no seu metabolismo em gestão de peso por um gene. Isso não existe, tá, gente? Essas situações elas são poligênicas. Então, todos os exames de precisão, esses preventivos, seja urina, seja saliva, que é o genético, é saliva, Uhum. urina metabolômica, ou seja, os exames de precisão de intestino, que aí é pelas fezes, pode ser uma autocoleta. Uhum. Saliva você coleta no seu consultório do paciente. O Uhum. urina em fezes, ele tem que levar para casa dele. Aí ele tem que ser orientado em como fazer essa coleta. No dia seguinte, ele devolve ao seu consultório e você envia, né, para o seu laboratório parceiro. Mas hoje, gente, como tudo, não é. Só que que isso é uma situação, né? Não para mim, não para a Nath, mas para a maioria muito nova. É. Então, tem que saber separar o que presta e o que não presta. Perfeito. Tá? Mas a gente vai marcar, Net. Tá, marca Bora aí. marcar. Eu vou até conversar com você depois, no Tá. privado Eu aqui, pra converso com ele gente. um pouco mais exatamente sobre isso. Isso, sobre os testes, qual escolher, como é que funciona, como que dá uma. Claro que você não vai conseguir, talvez, né, em uma aula, mostrar como vai interpretar, mas como que você interpreta, né? E A Luana falando, vocês falam, parece que eu tô indo para outro mundo, coisa que eu nunca estudei, mas sempre ouvi falar e não sabia como obter conhecimento. A Luana, ela é otorrino e ela entrou na pós aqui. Inclusive, Anete, amanhã a gente vai ter já o esquenta da pós, né? Amanhã 19h30. Então, eu vou fazer o passo a passo da consulta, como que a gente faz a anamnese de nutrologia associada à anamnese integrativa, o que que a gente pede de exame laboratorial, como que a gente faz para interpretar, como que a gente faz a antropometria, né, a avaliação nutrológica aí do paciente. Então, todo mundo convidadíssimo, tá? Para estar lá com a gente. E a NET,
vamos encerrando, porque eu sei que você também tá, né? É, E eu também tô aqui terminando a aula, mas eu vou combinar, a gente vai se falar, vou combinar pra gente aprofundar, até porque aqui é uma live, tá aberta para todo mundo, e quando a gente, né, conversa ali exclusivamente com, né, com os médicos, essa pós-graduação ela é exclusiva para médico, a gente consegue ter também um nível mais profundo, né, de conversa. Então, assim, gente, tá todo mundo falando, né? A Ciera é a melhor pra gente avaliar, tá, Ana? Mas eu e a Nete, a gente vai, mas a Nete, né? A Nete vai falar tudo direitinho pra vocês. Tem isso também, segurança dos biodados, né? Tudo é aí. importante. E tudo Tem isso que uma a linha Nete. dos dados que tem que ser seguida. Isso tudo que a Nete desenvolveu, né? E vindo da Nete, gente, eu tenho certeza, com muita tranquilidade de que é tudo ético, de que é tudo seguro, de que é tudo de verdade, né? Porque muita coisa que a gente vê por aí e aí a gente fica meio assim. Tá, Mas eu quero te obrigada. agradecer. Eu Foi que ótimo. A gente ficou com aquela vontade, né, de querer saber mais, de querer aprender mais, de saber utilizar. Mas sim. vamos combinar, Tá. Um vamos beijo, combinar. então. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Comenta aqui no Troped, tá? Ou me chama no direct, quem quiser, para vir para pós-nutrologia. E, e a Nete foi minha Nutri, gente. Passei com ela um pouquinho ali antes de engravidar da minha filha. Uhum. 2021. Já tem tempo, hein? Mas é isso, é um assunto Tá? assim muito maravilhoso. Sigam a Nete também, quem tiver interesse, fica de olho lá em tudo que ela faz, né? E é isso. Amiga, ó, um beijo, muito obrigada. Se deixar, a gente ficava aqui mais uma hora É, falando e tudo, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. tá. Um Viu? beijo. Tchau. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.